Bom, pessoal, então agora a gente vai falar sobre os distúrbios miccionais, tá? Então, quais são os sintomas de que a criança tem alguma disfunção vesical? A gente vai utilizar as nomenclaturas que são definidas aqui pela Sociedade Internacional de Continência na infância, tá? Então, ela vai desde alterações na frequência urinária, então o normal para uma criança aí em torno de 4 anos para cima é de 3 a 8 vezes. Ela pode iniciar quadros de noctúria, então apresentar necessidade de micções durante o período noturno. Ela vai também desde alterações no jato urinário, a gente vai ver bastante isso nos meninos, né? Então, jato urinário fraco ou intermitente. Uma micção com esforço abdominal, que também não é normal, tá? Gotejamento pós-miccional, manobras de retenção urinária. Então, essas manobras às vezes são sutis e os pais nem percebem que são manobras. Então, por exemplo, a criança pode andar na ponta dos pés, às vezes ela pode ficar parada num canto da sala tentando apertar as pernas uma contra a outra. A menina, às vezes, ela senta em cima do calcanhar, tá? Com a genitália em cima do calcanhar para poder fazer uma pressão na região genital. A gente pode ter disúria, urgência, incontinência ou hesitação. Então, esses daqui são os diversos sintomas que a gente pode ter numa criança com algum tipo de disfunção miccional. Então, antes da gente entrar realmente na patologia, a gente precisa entender como que se desenvolve o controle vesical da criança, tá? Então, inicialmente, no período, na criança que, desde o nascimento até, na verdade, o período de lactente, tá? Ela vai ter um esvaziamento involuntário. Então, ele é incontinente. Assim que a bexiga enche, ele vai esvaziar. A partir dos 4 anos de idade, ela já tem um esvaziamento voluntário, quer dizer, eu tenho uma continência diurna aqui para esse paciente. Com 5 a 7 anos de idade, eu tenho um esvaziamento voluntário, que eu tenho a continência diurna e noturna, e por volta dos 10 anos de idade, 85 a 95% das crianças já são continentes. Lembrar que a gente pode calcular a capacidade vesical esperada como uma fórmula de idade mais 1 vezes 30, e isso daqui vai dar a quantidade em ml. E, teoricamente, a criança deveria atingir, em cada micção, pelo menos aí em torno de 50% a 65% dessa capacidade vesical esperada. Bom, então, em relação à etiologia das disfunções miccionais, a gente começa falando das etiologias de causas neurogênicas, então são causadas por denervações da bexiga ou do esfíncter externo, e vai desde mielomeningocele até casos mais leves, por exemplo, de espinha bífida, ou um paciente que sofreu um trauma no sistema nervoso central. Em relação às causas anatômicas, o paciente vai ter uma história de ausência de controle esfincteriano bem importante, e a gente vai ver isso, por exemplo, no ureter ectópico ou na válvula de uretra posterior. E aí, as causas funcionais são quando a gente já excluiu causas anatômicas e ou causas neurogênicas, tá? Então, ela é uma disfunção vesical idiopática e pode acontecer devido a um atraso da maturação ou a um prolongamento do padrão da bexiga do lactente, ou aqui, que é muito comum, um treinamento esfincteriano e hábitos miccionais inadequados. Em relação à investigação, a gente começa com uma anamnese bem detalhada, principalmente aqui em relação à frequência urinária do paciente. A gente vai tentar entender se ele está dentro dessas 3 a 8 micções que seria o adequado para a idade, tá? Vamos buscar alguns sintomas urinários, tanto diurnos quanto noturnos. Se a criança tem manobras retentoras, e aqui a gente pergunta ativamente, então eu tenho que explicar se ela faz essas manobras ou não, porque é raro eles falarem isso espontaneamente, tá? Aqui é muito comum as meninas, principalmente, com vulvaginites recorrentes, eritemas recorrentes, tá? Assaduras recorrentes também.
dores genitais ou abdominais ou história de hematúria, e lembrar que uma das causas importantes de hematúria macroscópica ou microscópica é só o fato dela ter realmente uma disfunção miccional. E uma criança com história de constipação intestinal ou com ou sem escape fecal também é muito importante na nossa investigação. Geralmente a gente aplica a escala de fezes de Bristol, então a gente mostra para as crianças essa figura para que elas apontem para a gente como que são as fezes delas diariamente ou não. Tá? E aí a gente parte para o exame físico, olhando principalmente aqui a região lombosacra, procurando alguma alteração ortopédica que nos faça pensar em alguma etiologia orgânica. Então, por exemplo, aqui a gente vê uma assimetria da prega glútea e um tufo aqui nessa região sacral. Isso daqui são achados bastante comuns em alterações de fechamento de espinha, da coluna cervical, desculpa. Vamos procurar também resíduo de urina ou fezes em vestes. Então, muitas vezes, quando a gente vai examinar o paciente no consultório, quando a gente vai examinar a região genital, a gente já sente o cheiro de urina nas vestes da criança, tá? Procurar no abdômen evidências de fezes palpáveis ou distensão abdominal. E na genitália, aqui cortou um pouco por causa do vídeo, mas a gente tem uma foto de uma sinéquia vulvar, tá? Isso é bastante comum e é uma das causas importantes de disfunção miccional e até de infecção urinária nas meninas, tá bom? Além disso, geralmente a gente aplica um diário miccional, então a gente entrega para os pais esse diário para eles preencherem num dia inteiro da criança, então ele vai anotar para a gente todas as vezes que essa criança fez xixi e o volume urinário. No menino é fácil de coletar, né, que ele já faz xixi direto na própria garrafinha. Na menina, geralmente a gente pede para colocar uma bacia rasa dentro da própria privada e dali coletar num frasco com medidor, para que a criança não faça a contração da região do assoalho pélvico na hora da micção, tá? Aqui também ela anota se ela teve necessidade urgente de fazer micção ou não e se teve perda urinária. E também muito importante o histórico de ingestão de líquidos dessa criança no dia, principalmente a característica do líquido, porque a gente sabe que alguns líquidos têm característica de serem irritantes vesicais. E aqui, novamente, falando sobre o hábito intestinal do paciente, a gente entrega o diário das evacuações para que a gente tenha uma noção se essa criança fecha ou não diagnóstico para constipação intestinal. A gente usa o critério de Roma 4 para diagnóstico de constipação funcional. Em relação aos exames, né, aqui a gente vai solicitar a urina 1 para avaliar a densidade urinária, alguns outros achados no exame de urina, por exemplo, glicosúria num paciente diabético que vai começar a apresentar perdas urinárias às vezes durante o sono. A cultura de urina também a gente vai pedir, porque todos aqueles sintomas que a gente viu de disfunção vesical pode estar presente, na verdade, num paciente com infecção urinária. Um ultrassom dinâmico, né, para a gente avaliar se tem resíduo pré e pós-miccional desse paciente. E, em alguns casos, a gente vai para exames mais invasivos, como a urofluxometria ou a própria uretrocistografia miccional. Então, aqui na uretrocistografia miccional desse paciente, a gente vê uma bexiga bem trabeculada, então ela não tem os contornos bem lisos e definidos. E aqui a gente vê um abaulamento bem importante na uretra. Isso daqui é o que a gente chama de uretra em peão. Isso significa o quê? Que é uma criança que geralmente tem uma contração aqui do assoalho pélvico, que faz com que haja um fechamento do esfíncter externo na hora da micção. Por conta disso, eu faço uma obstrução funcional na hora da micção. E aí eu faço esse abaulamento ajusante, tá? Isso é evidência de disfunção miccional. E aqui a gente vê nessa outra OCM um deslocamento da bexiga
por conta de uma massa fecal aqui bem importante. Essa criança também tem um refluxo vesicoureteral, tá? E a gente vê por essa figura aqui a importância de um hábito intestinal adequado, porque ela tem a proximidade direta com a bexiga e o fato dessa proximidade acontecer, que a gente vê inclusive nessa figura aqui, eu vou aumentar as contrações aqui da bexiga, vou ter contrações não inibidas desse detrusor e vou apresentar distúrbios de eliminação vesical. Então, em relação às incontinências urinárias, novamente a gente vai utilizar a classificação da Sociedade Internacional de Continência na Infância. A gente vai classificar essas crianças como incontinentes a partir dos 5 anos de idade, sendo que elas não podem ter malformação do trato urinário, que é esse CACUT, tá? E nem alterações do sistema nervoso central, por 3 meses consecutivos e mais de um episódio por mês. Ainda a gente vai dividir entre incontinência contínua, que geralmente está relacionada a malformação do trato urinário, por exemplo, a válvula de uretra posterior, e incontinência intermitente, que é o que a gente mais vai ver no nosso ambulatório, que geralmente é funcional, tá? Aqui a gente começa uma subclassificação da enurese. Então, a enurese é definida como a incontinência intermitente durante o sono, necessariamente, tudo bem? E ela pode ser monossintomática, quando não acontecem sintomas diurnos associados, e ela pode ser não monossintomáticas, quando eu tenho sintomas diurnos, aqueles sintomas que a gente viu no primeiro slide. Ainda eu vou dividir entre primário ou secundário. Então, a gente vai falar que é um distúrbio primário quando a criança nunca teve um período seco, tá? Então, é o que a mãe fala, por exemplo, que desde que saiu da fralda, a criança continuou molhando as vestes. Então, ela nunca teve um período seco. Então, em relação à enurese, ela tem várias causas e aqui dessas causas a gente não vê, eu sempre chamo a atenção de todo mundo, dos alunos, dos residentes, que aqui não tem escrito que é preguiça da criança de levantar, porque muitos pais acham que é porque ela tem preguiça de levantar. Só que essa é uma das características realmente dessas crianças que têm enurese. Então, elas têm um sono muito profundo, é muito difícil realmente despertar essa criança, tá? Aqui, o fator genético é muito importante, então a gente sempre investiga qual dos pais, irmãos ou tios já foram enuréticos. O centro pontino da micção, ele tem referência, na verdade, é que um dos maiores estímulos para a gente despertar é a sensação de plenitude vesical, tá? E nessas crianças ele não tem isso bem desenvolvido, então esse despertar devido a uma bexiga cheia não acontece. E no período noturno a gente deveria ter um pico de ADH, e essas crianças já está comprovado que elas não têm, ou seja, elas não têm um pico do hormônio antidiurético. Então, no período noturno, que a bexiga vai ficar a maior parte do tempo segurando a maior quantidade de volume urinário, eu deveria diminuir a formação de urina para diminuir a chance de ter perdas. Essas crianças não diminuem a formação de urina e acabam perdendo mais urina, tá? Além disso, ela vai ter repercussões psicológicas e aqui, novamente, a constipação intestinal crônica. Então, tem criança que, às vezes, a gente trata a constipação e ela melhora da enurese. Então, a gente sempre tem que tratar fatores predisponentes. Então, obviamente, esses sintomas podem ser de infecção do trato urinário, tá? Principalmente na criança que a gente já viu o controle acontecer, naquelas enureses secundárias, tá? E aí ela volta a perder urina na cama. Então, isso pode ser sintoma de infecção do trato urinário. Aqui, novamente, a constipação intestinal a gente sempre tem que tratar. E se eu tiver sintoma diurno também, eu vou tratar. E aqui a gente entrega para os pacientes e para os pais esse folder de medidas comportamentais ou uroterapia, tá? Então aqui nunca culpar a criança porque ela não tem culpa, então não devem ser feitas medidas de punição para a criança, tá bom?
Aqui são posturas, são medidas que a gente vai realizar durante o dia. Então, por que é importante eu arrumar a bexiga durante o dia? Porque uma criança que consegue encher adequadamente uma bexiga durante o dia, ela vai ter uma capacidade vesical melhor. Se a criança não treina essa bexiga para aumentar a capacidade vesical, durante o período noturno ela não vai conseguir segurar a urina, tá? Então, eu preciso que a criança tenha uma postura correta na hora da micção. Então, para quem faz xixi sentado, né? Então, meninas ou meninos mais novinhos, os pés apoiados no chão, pernas levemente afastadas e tem que ter o redutor de assento para as crianças menores, tá? Se os meninos quiserem imitar os pais, que isso acontece muito, a gente tem que tomar o cuidado de observar se ele não fica na ponta dos pés. Ele não deve ficar na ponta dos pés, senão ele vai contrair o assoalho pélvico. E ao contrair o assoalho pélvico, ele vai ter um esvaziamento vesical incompleto. A micção programada a gente vai fazer em alguns pacientes, em poucos pacientes a gente vai fazer micção programada, tá? Diminuir a ingestão hídrica 3 horas antes de dormir, esvaziar a bexiga antes de dormir. Em alguns casos, se a criança não tem sintomas diurnos, a gente pede para um responsável acordar a criança 2 a 3 horas depois que ela dormiu. E o calendário sol-chuva também a gente vai pedir para o paciente fazer como uma medida de reforço positivo, tá? E aqui, novamente, a posição no vaso, tá bom? Então, aqui é uma criança que tem uma posição correta, com os pés apoiados e o redutor de assento. E aqui o pinico, que na verdade é a melhor posição que a gente vai ter para o desfraude de todas as crianças. Então, aqui a gente tem um calendário sol-chuva, que é um paciente do nosso ambulatório realmente. E o que ele deve colocar aqui? Nos dias que ele acorda seco, ele vai desenhar sol. E nos dias que ele acorda molhado, ele vai desenhar chuva. A gente vê aqui nesse mês de janeiro que ele não teve nenhum episódio de chuva. E aqui no mês de dezembro ele teve um episódio de chuva. Então, isso daqui é um reforço positivo para o paciente e para a gente é uma medida objetiva de melhora ou não do quadro. Esse paciente ele já recebeu alta do ambulatório, tá? E a gente tem outras terapias, então tem os alarmes que a gente coloca os eletrodos nas vestes da criança e assim que a urina entra em contato com esses eletrodos, ele vai disparar um alarme sonoro. Pode ser um alarme de choquinho também, mas é um choquinho leve, mas pode escolher, tá? Então, geralmente utiliza esse daqui que é o de alarme sonoro, que é bem alto. É óbvio que a gente não vai indicar se eu tiver sintomas diurnos, principalmente de bexiga hiperativa. Então, imagina uma criança que tem bexiga hiperativa. Então, ela tem polaciúria. Ela vai várias vezes ao dia, com pequenos volumes miccionais a cada micção. Então, essa bexiga tem uma capacidade vesical bem pequena. Então, na hora que chega o período noturno, é isso que ela vai suportar de volume. Então, ela vai ter várias perdas durante a noite. Então, se esse paciente tem sintomas de bexiga hiperativa, ele não vai dormir à noite, porque vai alarmar a noite inteira, tá? E aí, o tratamento medicamentoso, a primeira linha de tratamento é o hormônio sintético. Então, a gente não tem aquele pico de ADH, vamos dar o hormônio sintético para esse paciente, tá? Não tem disponível no SUS para tratamento dessa patologia e os pais têm que ser muito bem orientados à realização da restrição hídrica, bem importante depois que toma a medicação, porque senão eu posso ter sintomas de hipervolemia, por exemplo, hiponatremia, hipervolemia até edema agudo de pulmão, tá? E aqui, o que a gente tem utilizado, que tem disponível no SUS, que é a oxibutinina. Ela é muito bem indicada, principalmente quando eu tenho sintomas de bexiga hiperativa associadas, tá? Sempre a gente tem que associar as medidas comportamentais, então ela como monoterapia não é recomendada, a gente só faz ela como monoterapia em pacientes em que a gente percebe que os pais não são aderentes às medidas comportamentais. Mas tomar muito cuidado. Então, se o paciente já for um paciente com constipação intestinal,
a gente evita entrar com essa medicação. Então, primeiro a gente trata a constipação e depois a gente avalia se vai entrar ou não com o anticolinérgico. E antigamente utilizava-se muito a imipramina, que é o antidepressivo tricíclico, que ela ajudava no despertar do paciente, tá? Mas ela é responsável por alguns casos de síndrome de QT longo, então ela pode evoluir com cardiotoxicidade, então acaba ficando como terceira, quarta linha de tratamento. No nosso ambulatório mesmo a gente não costuma prescrever, tá? Aí, em relação às disfunções vesicais diurnas, bom, então a gente define a incontinência diurna como uma perda urinária ao menos uma vez por semana, em 2 semanas. Os principais fatores de risco são sexo feminino, apresentar enurese, apresentar infecção no trato urinário e encoprese. Então, as principais condições nessa situação de incontinência são a bexiga hiperativa, a bexiga hipoativa e a postergação, e a disfunção miccional em si. Em relação à bexiga hiperativa, o principal sintoma que faz a gente lembrar de bexiga hiperativa é a urgência miccional mesmo, tá? Eu posso ter também um aumento da frequência urinária com diminuição do volume urinário, posso ou não ter incontinência na bexiga hiperativa e posso ter aquelas manobras retentoras que a gente falou logo lá no início. Sempre a gente vai investigar a infecção do trato urinário, então aqui é mandatório a gente solicitar uma urina 1 com cultura de urina, porque os sintomas mimetizam a infecção do trato urinário, tá? Aqui a constipação intestinal é muito importante que a gente trate também, e a vulvovaginite inespecífica, porque pode cursar com esses sintomas também. Então, no nosso ambulatório, a gente costuma tratar a vulvovaginite inespecífica com banho de assento e muitas vezes a gente pode ter a oxiuríase nas meninas mimetizando esses sintomas. Então, a gente acaba tratando a oxiuríase, tá? Em relação às medidas comportamentais, aqui novamente não culpar a criança e a principal medida comportamental é corrigir a postura na hora da micção. Então, lembrar dos pés apoiados no chão, as pernas levemente afastadas e um redutor de assento para as crianças menores. Em relação ao tratamento medicamentoso, a primeira linha é a oxibutinina, tá? Então, ela vai inibir as contrações do detrusor. Existe a possibilidade da toxina botulínica, mas ela acaba ficando geralmente restrita para pacientes que têm bexiga neurogênica, secundária à válvula de uretra ou mielomeningocele, tá? A neuromodulação, que é uma linha muito, muito legal para tratar, que a gente vai colocar eletrodos na região parasacral e vai reorganizar, na verdade, toda a rede neural de inervação da bexiga, tá? E o biofeedback, que eu vou mostrar para vocês um vídeo de como ele é feito, mas ele é colocado eletrodos na região do assoalho pélvico e a criança ela vai mexer o jogo, que vocês vão ver, através da contração ou relaxamento do assoalho pélvico, tá? Então, o intuito do biofeedback na criança é aprender a relaxar o assoalho pélvico. Então, nesse vídeo, relaxa, a gente vê relaxa bem. Segura o xixi, Manu, segura, quando a força. criança contrai o Relaxa assoalho de pélvico, a novo. maquininha Muito sobe, bem. né? E quando ela Bem relaxa, baixinho. o bonequinho Relaxa, vamos fica lá comer as embaixo, tá? algas. Aí ela pode escolher vários personagens Relaxa. para brincar. Segura, aperta o bumbum, Manu, E percebam segura. que o tempo de Descansa de novo, relaxamento é Manu. relativamente maior Relaxa. do que o tempo que ela deve fazer a contratura do assoalho pélvico, Relafada, que vai transformar as abelhas. certo? Aperta o bumbum, força,
Então, em relação à bexiga hiperativa, é isso, tá? Infelizmente, a gente não tem a neuromodulação e nem o biofeedback no SUS, na verdade, nem na rede privada aqui em Botucatu, e em grande parte da região, na verdade, a gente não tem, porém, eles são tratamentos de primeira linha para bexiga hiperativa, tá? E aí a gente vai para o outro polo, que é a bexiga hipoativa, e os sintomas são a diminuição da frequência urinária, micção com esforço e uma capacidade vesical além de 150% do esperado. Aqui a gente tem que excluir com certeza alterações neurológicas, então mielomeningocélia, genesia sacral, anatômico exclui a válvula de uretra posterior e excluindo tudo a gente vai ficar com a causa funcional. E aqui muito importante é um paciente que tem constipação intestinal e a própria micção disfuncional. Então, como tratamento, principalmente não culpar a criança. Aqui, a grande maioria das vezes são crianças que tomam pouco líquido e por isso vão pouco ao banheiro, mas elas podem ter sido crianças com bexiga hiperativa que aprenderam a se proteger de ter que ir várias vezes ao banheiro. Então, elas aprenderam que se elas tomarem pouco líquido, elas não vão ter que ir toda hora no banheiro. Então, a hora que a gente orienta o aumento da ingestão hídrica, elas mostram a bexiga hiperativa, tá? Aqui, a micção programada, então a cada 3, 4 horas mais ou menos a gente orienta que essa criança faça a micção para que eu não aumente tanto a pressão intravesical e isso pode acabar cursando com refluxo secundário, tá? Corrigir novamente a postura no vaso e o diário das micções que a gente já viu anteriormente. E outras terapias a gente pode entrar com cateterismo intermitente limpo, mas é muito raro a gente ter que fazer isso em causas funcionais, tá bom? Acaba ficando para pacientes que têm alterações anatômicas ou neurológicas. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente se vê no ambulatório e qualquer dúvida vocês podem tirar lá no ambulatório comigo, tá bom?